só para a gente alinhar um pouquinho as expectativas, deixa eu me apresentar rapidamente para vocês. Meu nome é Simon Hill, eu sou especialista em comunicação interpessoal e autor deste livro aqui, que é o Habilidade com as Pessoas. Neste livro eu trabalho 5 competências de comunicação. 4 delas a gente vai trabalhar hoje aqui nessa apresentação junto com vocês. Eu atuo como consultor em gestão de pessoas desde 2009, logo depois do Empretec. Aqui no Sebrae eu fui palestrante credenciado por 3 anos consecutivos, trabalhava o tema de empreendedorismo e vendas. Então hoje o que a gente vai falar aqui é baseado nesta obra, tá bom? No site simonhill.com.br você tem mais informações sobre o meu currículo. Se depois quiser pegar aqui no cartão para ter o site, também pode pegar, fica à disposição de vocês aqui, tá bom? No site você tem lá todos os meus contatos, redes sociais, o canal do YouTube. Vocês perceberam que a gente vai gravar a palestra, então a partir de sexta-feira já está disponível para você assistir lá no meu canal do YouTube, que é a Escola de Comunicação Simon Hill. E no Facebook é Simon Hill Educação Corporativa. Simon é muito nome para gravar, então leva só o site simonhill.com.br, lá você tem todas as informações sobre a minha carreira, tá bom? O que a gente vai falar hoje então é sobre como melhorar a comunicação com os seus funcionários. Deixa eu perguntar uma coisinha para você, não precisa verbalizar a resposta, só levanta a mão. Quem aqui tem uma empresa com funcionários? Muito bem. Quem aqui já passou pela seguinte experiência? Mandou o funcionário fazer uma coisa, saiu, na hora que você voltou, o bendito tinha feito outra coisa. Levanta a mão. Direto, né? Quem aqui já mandou alguém embora e não falou o real motivo? Quem aqui já teve a experiência de ter uma visão muito clara do que queria do negócio, mas não conseguiu traduzir para o funcionário? Vocês sabem por que isso acontece? Que os problemas de comunicação são reais. São tão reais e causam efeitos tão físicos como a hipertensão e o fumo. Se você chega para um legista e pergunta para ele a causa mortes, na hora que ele está fazendo a autópsia, ele fala para você: esse aqui morreu de infarto, esse aqui foi cirrose, esse aqui foi câncer no pulmão. Só que ele não sabe dizer o que foi que fez o cara ficar estressado pela primeira vez, o que levou o sujeito a tomar o primeiro gole, o que fez ele acender o primeiro cigarro. Em geral, um problema de comunicação. A habilidade de comunicação ela é natural do ser humano. Porém, ele é um potencial que precisa ser extraído e trabalhado. Eu gosto de compará-lo mais com o petróleo do que com a lava de um vulcão. A lava de um vulcão está lá na Terra, assim como o petróleo. Porém, o petróleo a gente extrai e faz uso dele. Enquanto que a lava do vulcão, ela vai esquentando e quando explode causa destruição. Você já teve situações que você ficou tão irritado, mas tão irritado, que você não conseguiu falar e de repente explodiu? E por que a gente explode? Porque a gente foi alimentando aquilo, a gente não sabia como extrair e trabalhar aquele potencial. Como a gente é empreendedor, a gente não fica vendo a coisa acontecer, a gente quer ir lá e resolver. Quando a gente manda e a pessoa não faz, a gente vai lá e faz no lugar dela. A gente não tem paciência de esperar o bendito dar resultado. Então hoje a gente vai aprender algumas maneiras de extrair esse potencial e fazer uso dele. A primeira coisa que a gente tem que entender então é que a comunicação, a finalidade básica dela é melhorar a convivência. Tá bom? Se você quiser anotar, essa é a primeira ideia forte que eu tenho para você. O objetivo da comunicação é melhorar a convivência. Ninguém coloca uma placa lá na garagem dizendo assim: garagem sujeito a guincho, porque quer guinchar o carro de um estranho. A gente faz isso para evitar o problema. E a comunicação ela tem essa proposta: evitar problemas. Só que muitas vezes a falta dela é que gera os problemas. Deixa eu perguntar uma coisa: quem está com o celular, levanta a mão. Quem está com o celular, levanta a mão.
encontra aí o modo foto e fotografa os slides se não quiser anotar, tá bom? Às vezes você não trouxe nada para anotar, quer prestar atenção na palestra, fotografa os slides. O Datashow está com uma variação de cor, então vai dar para você ver bem as letras, mas algumas imagens ou vídeos talvez você não consiga ver com nitidez pela telinha do celular. Mas lembra que isso aqui é para vocês, tá bom? Simon, a primeira coisa então que a gente tem que fazer, hein? Deixa eu esclarecer uma coisa para você. Você percebeu que o tema da nossa palestra é como melhorar a comunicação com seus funcionários? Simon, por que você não colocou colaboradores? Motivo muito simples. Se você olhar no Dicionário Brasileiro Globo, você vai ver lá a seguinte definição: colaborador, aquele que ajuda alguém. Funcionário, aquele que tem uma função. Às vezes a gente comete o erro de chamar as coisas pelo nome da moda. No livro Habilidade com as Pessoas eu identifiquei uma das causas dos problemas de comunicação, que é o uso de modismos. A gente pega o modismo e quer aplicar na nossa empresa para parecer moderninho. Então a gente chama o funcionário de colaborador, de associado, de parceiro, quando na verdade, o que a gente precisa? Que ele assuma algumas responsabilidades, pelo menos pela função dele, aquela que você contratou ele para fazer. Só que se a gente coloca na cabecinha dele que ele é um colaborador, ele nunca vai assumir a responsabilidade pelo cargo. Eu estou aqui para te ajudar, você faz e eu ajudo, porque eu sou um colaborador. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que na nossa empresa a gente tem que chamar as coisas pelo nome, tá? Comece a chamar as coisas pelo nome que elas têm. Se ele é um funcionário, é porque ele é responsável por uma função. Simon, mas na pequena empresa a gente tem um problema. O sujeito tem que ser multitarefa, porque é muita coisa para fazer. Não dá para ter uma pessoa para cada função. Como é que eu resolvo esse problema? Muito simples. Você vai fazer uma coisa chamada desenho de cargo. Você vai colocar por escrito tudo que você quer que ele faça. Eu tenho certeza que a maioria de vocês já presenciou a seguinte cena: o funcionário cobra o direito, mas não se responsabiliza pelo dever. Quem já viveu isso, levanta a mão. É claro, você nunca colocou por escrito quais são os deveres dele. Então lembre-se, é preciso colocar por escrito a função que você quer que ele execute. E não se assuste quando eu repetir várias vezes a palavra funcionário, porque ele está lá para responder a você por uma função. É muito comum na nossa empresa a gente não pedir também o que a gente quer, né? Então a gente fala mais ou menos assim: olha, chegou a mercadoria lá. E fica esperando, ele fala: não, pode deixar que eu vou lá e retiro. Não. Se você não mandar, ele não vai fazer. Então não conte com o bom senso. Porque as pessoas não têm bom senso. Bom senso é um artigo de luxo. A pessoa que tem aquela iniciativa e fala assim: olha, você está precisando de ajuda? Pode deixar que eu vou aí fazer para você. Acabou. Hoje em dia você tem que deixar claro o que você quer e tem que ter técnica para cobrar. A gente deixa claro quando é por escrito o que a gente quer, e a técnica para cobrar a gente vai ver daqui a pouco. Eu não comentei com vocês, mas uma das minhas tarefas do dia a dia é o trabalho de coaching em habilidades sociais. Eu ensino empresários, líderes a desenvolver habilidade de comunicação. Faço isso no formato de coaching, que é um treinamento específico, estruturado, para você sair de um ponto e chegar a outro. E uma das coisas que eu vejo lá com maior frequência são as seguintes perguntas, que a gente vai considerar a partir de agora. Primeira delas, olha lá. Simon, eu não consigo entender as dificuldades dos meus funcionários. Já aconteceu isso contigo? Fulano começa bem, mas uma belezinha. Passou o período de experiência e ele começa a avacalhar. Você não consegue entender por quê. Em geral, o que acontece com a gente
é o que acontece nesse vídeo que eu vou passar para você agora. Bom, preste atenção, por favor. Ela estava prestando atenção no que ele estava falando ou não? Não. E às vezes a gente faz a mesma coisa. Às vezes a gente está com tanto problema da empresa mesmo, às vezes da vida pessoal, que a gente não presta atenção naquilo que o funcionário está falando. Aí depois ele tem a pachorra de falar assim, mas eu te falei. E às vezes pode até ter falado mesmo, e você não estava prestando atenção. Então a primeira coisa para entender as dificuldades dos colaboradores é você ter uma escuta ativa. É não fazer igual no vídeo, fazer o que está nessa tela aqui. A primeira etapa da escuta ativa é você ouvir. Como você sabe, ouvir é diferente de escutar. A palavra ouvir vem do latim audire, que significa captar sons com os ouvidos. A palavra escutar também vem do latim auscultare, que significa prestar atenção. Você escuta quando presta atenção. Você ouve quando está com os ouvidos ligados. Se a gente fizer silêncio agora, a gente vai escutar a moto passar, a conversa dos meninos aqui na recepção. Mas para prestar atenção, você tem que estar concentrado. E na conversa com o colaborador, com o associado, com o seu funcionário, é importante você estar concentrado. Depois você vai passar para a segunda etapa. Qual que é a segunda etapa que você está vendo ali? Acompanhar. Mas espera aí, o que você está dizendo? É isso? É. Aí você vai começar a acompanhar a linha de raciocínio dele para ver se o que ele está falando está certo. Terceira etapa qual é? Compreender. Não adianta você acompanhar e não entender o sentido daquilo que ele está falando. A quarta etapa é esboçar uma reação. A gente também não pode deixar o funcionário no vácuo, né? Quem tem cachorro em casa, levanta a mão. Quem tem cachorro em casa, levanta a mão. Você já teve a sensação que o seu cachorro te entende? Muito. Por quê? Porque ele esboça uma reação. Você fala com ele, ele faz assim. Quando você estiver conversando com alguém, esboce uma reação. Lembra da técnica do cachorrinho? Às vezes não precisa falar nada, só balança a cabeça. Aham, tá, entendi, pode deixar. Isso para o funcionário é fundamental, para ele ter certeza que você entendeu. Simon, mas eu não entendi. É por isso que tem que ter o lembrar. E às vezes você pode fazer todas as etapas. Se você esquecer da informação na hora que entrar no carro, não adiantou nada. Então imagina que você está andando no seu carro e aí lá no rádio tem um comercial de um show. Que artista que você gosta? De música? Foi no show de Luan Santana. Luan Santana. Então você está andando no carro e tem lá um anúncio de que Luan Santana vai vir em Poços de Caldas. Quando você ouve a mensagem, você começa a acompanhar, você aumenta o volume. Aí você compreende aonde tem que comprar o ingresso. Você reage, você liga na loja e pede para reservar um ingresso para você. O que acontece se você perder a data do show? Porque não lembrou? Perdeu. E na empresa acontece a mesma coisa. Então, se você quer melhorar a sua habilidade de escuta, e por que eu estou falando de escuta e dificuldade de funcionário? Porque muitas vezes você vai ter que perguntar: está tudo bem em casa? Como é que está a esposa? Como é que está o filho? Ah, Simon, mas se eu perguntar, eles vão misturar as coisas. Só vai misturar se você deixar. Nós estamos vivendo um período da história em que as pessoas carecem de sentido. Elas querem saber para que elas fazem o que fazem. Existe uma filósofa russo-americana, que é a Ayn Rand. Ela disse certa vez o seguinte: Aristóteles é o barômetro do Ocidente. Quando a humanidade perde Aristóteles de vista, ela começa a declinar, decair. Quando a influência de Aristóteles predomina, a humanidade avança. E Aristóteles nos legou um conceito muito interessante, que é o conceito de finalidade. Todas as nossas ações têm que ter uma finalidade. Para o funcionário acontece a mesma coisa. O funcionário quer saber para quê.
Para que você está pedindo isso para mim? E às vezes você só vai conseguir explicar isso para ele se você tiver a disposição de ouvir as dificuldades dele. William James, o pai da psicologia moderna, disse certa vez que o principal desejo do ser humano é se sentir apreciado. A gente gosta, né? Quando alguém faz com que a gente se sinta bem, funcionário também. E qual é a chave para fazer com que o outro se sinta apreciado? Escuta ativa. Comece a escutar mais a sua equipe. Você vai ver que o clima vai mudar por completo. Eles vão ver em você o para quê. Olha, eu não entendo muito bem por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Quer dizer, até que eu entendo, né? O motivo é pagar as contas no final do mês, mas eu vou fazer por causa do Carlão. O Carlão é gente boa. Ele me dá atenção, ele conversa comigo, ele é um patrão 10. E lembra, eles só vão misturar as coisas se você deixar. Estamos juntos? Segunda pergunta que eu mais escuto nos meus programas de coaching é essa daqui que está na tela. Ô Simon, você acha que eu deveria me comportar de maneira diferente? Porque, para mim, o ideal seria que eu e os meus funcionários tivessem intimidade, proximidade. A minha resposta para essa pergunta é sim. Você tem que se comportar de maneira diferente da sua equipe. Sabe por quê? Senão você não consegue mandar. Você vai dar uma ordem e ele vai achar que é um parceiro dele, um amigo, um colega de bar. E se você não consegue mandar, você não faz a sua empresa andar. Entendeu a ideia? Simon, mas eu tenho um histórico muito negativo com esse negócio de dar ordem. Eu não sei dar ordem. Você vai aprender agora, quer ver? Primeira coisa que você precisa para aprender a dar ordens é desenvolver uma comunicação assertiva. E a comunicação assertiva, ela começa com a separação de fato e opinião. Acompanha comigo na tela. Um fato é uma informação verificável por qualquer um. Uma opinião são crenças pessoais que não podem ser provadas. E ainda existe uma terceira coisa, que é a inferência. São conclusões que a gente tira e aí a gente muitas vezes se baseia nessas conclusões. Simon explica para a gente. Um fato pode ser ilustrado da seguinte forma. Aqui em Poços de Caldas, no mês de janeiro, faz 22 graus na maioria dos dias. Isso pode ser verificado por qualquer pessoa? Sim. Por outro lado, se eu disser assim, olha, aqui em Poços de Caldas, no mês de janeiro, é muito frio. Isso já não dá para verificar, é uma opinião. Então note, o empresário, o líder, ele não tem o direito de engravidar pelo ouvido. Ele não pode se basear em inferências. Ah não, mas ele não veio hoje, eu acho que é porque ontem eu chamei a atenção dele. Acha? Tira essa palavra do seu vocabulário. Ih, rapaz, já percebi que ele faltou 2 dias, ele não está gostando do serviço. Como é que você tem certeza disso? Você perguntou abertamente, olha, eu estou percebendo que você está faltando 2 dias seguidos, o que aconteceu? Você tem que ter respostas concretas. Não dá para gerenciar uma empresa baseado em inferência, em eu acho, em opinião. Isso, Carlos, é um negócio tão automático na nossa vida, que se a gente não tomar cuidado, a gente começa a ter opiniões em cima de opiniões dos outros. Quer ver? Vou passar para você um vídeo, dá uma olhadinha na tela, por favor. O que o âncora disse foi completamente diferente, né? Ele disse assim, olha, o rei Pelé disse que a corrupção não é importante. Peraí, Pelé não falou nada disso. Qual era o fato? Se a perspectiva do Pelé é ingênua, é outra história. Mas o fato é diferente da opinião do âncora. E se a gente não tomar cuidado, a gente faz isso todo dia na nossa empresa. A gente pega uma opinião, toma aquilo como fato e começa a tirar decisões sem parar para pensar. Simon, então como é que eu faço para ter uma comunicação assertiva, hein? 4 coisas.
Primeira delas, você precisa começar a falar na primeira pessoa do singular. Qual que é a primeira pessoa do singular? Se eu perguntar, vocês respondem para eu não me sentir sozinho, tá? Qual que é a primeira pessoa do singular? Bem alto? Eu. Fale em seu nome. Acaba com aquele negócio que assim, olha, eu preciso que você faça para mim, porque o fulano lá no banco está esperando. Não, fale em seu nome. Olha, eu quero que você entregue aqui para mim. Ai, mas para que tanta pressa? Não é porque eu preciso agora. Fale em seu nome. Para de colocar a responsabilidade da tua empresa nos outros. Comece a falar por você. Olha, eu quero que seja feito dessa forma. Por quê? Porque eu estou mandando. Ai, mas eu acho tão grosso falar assim, eu estou mandando. Não, você está lá para dar ordens mesmo. É o seu papel como gestor. Lembra que eu falei que o sujeito carece de sentido? Em certo sentido, o funcionário ele é como um filho. Ele precisa de direção. Ele precisa que você chegue e diga assim, olha, faça isso. Então fale em seu nome. Segunda coisa, comece a adotar uma linguagem objetiva, direta. Não fica dando rodeio. Quem já parou em blitzes, levanta a mão. Quem já parou em blitzes, levanta a mão. Como é que é a comunicação do guarda? A documentação do veículo e a CNH, por favor. Se ele for educadinho, ele ainda fala assim, tira do plastiquinho. Linguagem direta, clara. Quem já casou? Quem já casou? Quem já casou? Você foi lá no juiz, aquela ansiedade total, né? No dia do casamento. E chegou lá, o juiz falou o que contigo? Eu os declaro marido e mulher. Quando eu casei, ainda tinha uma moça que lia a ata ainda para ele. Ele não falava quase nada. Pessoas de autoridade têm uma linguagem clara, objetiva e direta. Se você tem autoridade, não fica conversando fiado. Adote uma linguagem objetiva e direta. Legal? É óbvio que é importante também, terceiro elemento ali, ser respeitoso. Simon, como é que eu faço então para dar a ordem sendo respeitosa? Aquelas 4 palavrinhas especiais que a gente aprendeu lá no jardim de infância. Por favor, obrigado, com licença, me desculpe. Coloca isso na sua linguagem diária. Por favor, obrigado, com licença, me desculpe. Você nunca vai ser desrespeitoso com ninguém. E é claro, você tem que ter também a disposição de ouvir. É importante a gente dizer isso porque ouvir é diferente de concordar. Ter a disposição de ouvir quer dizer que você vai dar ao outro a oportunidade de esclarecer o assunto. Não quer dizer que você vai concordar com ele. Falou legal? Podemos avançar? Você quer ver mais uma pergunta? Essa aqui, ó. O Simon, o serviço aqui é tão tranquilo, rapaz. Eu não sei por que eles brigam tanto. Eu não consigo entender por que os meus funcionários são tão estressados. O serviço aqui é sossegado. Olha, por favor, na tela aqui. O que você está vendo aí é o que eu identifiquei no livro Habilidade com as Pessoas como ruídos mentais. Se você já estudou um pouquinho de teoria da comunicação, você sabe que um emissor manda uma mensagem, chega no receptor, e aquilo que acontece, que interfere na nossa comunicação, é chamado de ruído. Só que hoje em dia, o ruído é mental. Como assim? Eu estou aqui conversando com você, você pode estar pensando no boleto que você vai ter que pagar amanhã. Eu não consigo saber que você está pensando em outra coisa. E para mim, o fato de você estar olhando para mim nesse momento, já me indica que você está prestando atenção no que eu estou falando. Mas dentro da cabeça, você pode estar preocupado com outra coisa. Com o funcionário também é assim. Acontece que os ruídos mentais, eles têm 6 tipos. Acompanha comigo, por favor. A distorção, o egocentrismo, a discriminação, a projeção, a transferência e a competição.
Note que os que estão em tons de amarelo são de ordem consciente. Apesar de ser um ruído mental, ele sabe que está agindo daquela forma. Os que estão em tons de azul são de ordem inconsciente. Às vezes ele faz sem perceber que está fazendo. Então a coisa fica mais ou menos assim. Olha. Você dá uma ordem e ele distorce a ordem. Já aconteceu isso com algum funcionário seu? Você passou um pedido e na hora de transferir ele passou outra coisa para o outro colega? Às vezes ele faz isso de propósito, tá? Só para dar aquela enrolada. O egocentrismo e a discriminação é que justificam um preconceito. Ah, eu não gosto dele. Por quê? Porque ele usa camisa branca. É um motivo mais torpe? Você usa preto, o outro usa azul. Mas a discriminação ela tem na sua matriz ou na sua raiz o quê? O pensamento por estereótipo, né? Um estereótipo nada mais é do que características que te incomodam e você aplica para todo mundo. Às vezes ele faz isso sem perceber, mas na maioria dos casos existe um preconceito aí. O problema surge nos tons de azul, que é aquilo que está em nível inconsciente. Vamos pegar, por exemplo, a projeção. Eu tive um patrão que era alto e tinha assim o seu biotipo. Ele era muito bravo. Eu projeto em você a característica dele: alto, forte, bravo. O que acontece? Eu não me relaciono com ele da maneira que eu deveria, porque eu estou pensando no outro. Entendeu o fenômeno? O ponto importante é que na nossa comunicação não dá para perceber um ruído mental, a não ser que você esteja treinado e que estude o assunto. Então é importante você compreender que os ruídos mentais, eles existem e prejudicam as relações interpessoais. É por isso que dá conflito. Quer ver outra coisa? Tudo aquilo que acontece na realidade externa é percebido por nós pelos órgãos do sentido. São 5. A visão, a audição, sinestesia, olfato e paladar. Esses são os órgãos do sentido externos. Esse todo mundo sabe. Eu não vou entrar aqui nos órgãos do sentido internos, que são responsáveis pela imaginação, pensamento, criação de conceitos. Vamos falar disso hoje. Tá? Agora, depois que a gente percebe, essa mensagem ela passa por filtros. A gente omite detalhes, generaliza, distorce. Os nossos metaprogramas, valores, crenças, decisões e memórias também interferem. E aquilo que chega na nossa cabeça, cria-se uma representação interna. E aí muda o nosso comportamento. Vamos dar um exemplo. Eu conto para você uma piada. Você morre de rir. Aí na hora que você chega em casa, você diz assim: eu escutei uma piada, eu vou contar para você. Você já omite quem contou, que fui eu. Aí a pessoa escuta a piada, dá a risada, se diverte. Amanhã você vai contar a piada de novo. Você já vai omitir um detalhe. Depois de um tempo, a piada perde a graça, que você vai generalizando. A mesma coisa acontece com uma informação dentro da sua empresa. Por isso que é importante que você crie um certo ritual. Informação importante a gente nunca dá no cafezinho, você sabe disso, né? A gente chama a pessoa na sala, pede para ele sentar e cria ali um certo ritual. Olha, fulano, estou te chamando aqui que a gente tem um assunto sério para tratar. E aí você entra no assunto, porque senão ele vai distorcer. E o nível de comportamento na hora de ação, na hora de executar aquilo que você falou, vai estar perdido. Lembra que a gente sofre em média 1.500 assédios de informação por dia. O nosso cérebro então trabalha como uma espécie de filtro. É como um coador de café. Deixa passar só a essência para a garrafa. Qual que é a essência das tuas mensagens? Às vezes é a maneira como você conversa com o teu colaborador que faz o conflito acontecer. Na base de todo conflito existe um problema de comunicação, tá? É importante você entender que ele só ocorre ou por mal entendido ou então pelo espírito de competição.
Se você tiver lá um vendedor que é muito competitivo, pode ter certeza que ele é difícil de conviver. Por quê? Porque ele é muito aguerrido, ele é muito competitivo naquilo que ele faz. Em geral, pessoas assim não são boas de relacionamento com o colega, o cara que gosta de trabalhar sozinho. Então até o nível de informação que você passa para ele tem que ser diferente. Sabe como é que resolve, hein? Vocês se lembram que mais ou menos uns 2, 3 anos aconteceu um acidente de moto lá perto do Atacado Vila Nova? O sujeito foi fazer uma conversão para sair ali na João Pinheiro de novo. Um caminhão que estava saindo lá do Atacado o fechou. Na hora que o caminhão fechou, ele desviou e acenou para o cara do caminhão. Lembra disso? Aí o rapaz pediu desculpa, engatou a primeira no caminhão, esterçou o caminhão e arrancou com o caminhão. Sabe aquela proteção que tem entre um eixo e outro? Naquele caminhão estava faltando. E na hora que ele arrancou, o paralama enroscou na traseira da moto. O rapaz caiu entre as rodas, veio a falecer. Eu fiquei muito chateado, porque eu tive um estúdio de design aqui na Marechal Deodoro e quem fazia entregas dos meus materiais era esse rapaz, o Paulo. Fiquei muito triste no dia que eu soube que ele faleceu. E por que eu estou contando isso para vocês? Porque a nossa vida, Kênia, ela é guiada por padrões. O mesmo padrão de proteção à vida que fez o Paulo acenar para o motorista, causou o acidente fatal dele. Quantas vezes ele já deve ter sido fechado no trânsito? Naquele dia ele resolveu reivindicar, movido pelo padrão de preservação da vida. Com os conflitos acontece a mesma coisa. Existem padrões de conflito, que se você, líder, sabe identificar, você resolve o problema. Quer ver? Olha lá na tela, ó. Você está vendo 4 coisas. A primeira delas se refere ao entendimento. Às vezes um conflito surge porque ele não entendeu o que precisava fazer. Basta esclarecer. Mas eles estão brigando um com o outro. Senta os dois. Quem já assistiu o Poderoso Chefão, levanta a mão. Quem já assistiu o Poderoso Chefão? Senta os dois na frente. E só levantam de lá na hora que resolveu o problema. Se der para dar um abraço, melhor ainda. Entendeu o ponto? Às vezes é só uma questão de entendimento. A pessoa não entende direito o que precisa. Às vezes um mal entendido entre eles leva a uma discórdia. Segunda coisa tem que ver com frustração. Às vezes você nunca fez aquela promessa que o funcionário acha que tem direito. É uma expectativa subentendida. Se eu estou esperando muito uma coisa e ela não vem, isso gera frustração. Então é importante que você alinhe a expectativa. Porque senão ele vai ficar esperando uma coisa que nunca vai receber. Está claro? Expectativa subentendida causa frustração. Sabe como é que eu sei que o fulano está frustrado, hein? Quando ele começa a arrastar o pé. Já não caminha com aquela energia. Na hora de pagar ele recebe o dinheiro triste. E ainda fala que você pagou com dó. Nossa, eu não gosto de trabalhar aqui não, ela paga a gente com dó, mesquinha. Não, às vezes é ele que está frustrado. Estava esperando mais. Acontece muito com um acerto de finanças, né? Não, porque quando eu entrei aqui, você falou para mim que em 6 meses você ia subir R$200 no meu salário. Estava por escrito? Não. Uma expectativa subentendida, Michele. E por isso ele está frustrado. Na frustração gera conflito. Ok? É claro que, além do entendimento e além da frustração, tem uma terceira característica lá. É importante que você pense no nível de motivação, interesse. Tem gente que é igual o Coringa lá no Batman, tá? Só quer ver o circo pegar fogo. Então é aquele sujeito que cria intriga, conta conversinha para um aqui, fala mentirinha para o outro ali, pergunta assim, ela não veio hoje? Deve ter enchido a cara. Ele só quer ver o conflito acontecer. O interesse dele é em ver as pessoas discutir.
Em vendas a gente tem uma expressão que é o boi de piranha. Ele desvia o foco da atenção para não aparecer os erros dele. Você, como gestor, tem que observar se aquela pessoa está, de fato, interessada em sair do conflito ou quer alimentá-lo. Ficou claro? Por último, você tem que avaliar o envolvimento. É você quem tem que se envolver nisso? Com tanta coisa que você tem para fazer, você precisa travar essa batalha? Às vezes o funcionário está brigando lá e você fica preocupado com aquilo. Mas será que esse problema é teu? Será que você tem que entrar nisso? Na maioria das vezes não. Tem um ditado que diz assim: a dor é inevitável, o sofrimento... Olá, tudo bem? Aqui é Simon Rio e eu quero agradecer a sua atenção por ter assistido essa palestra até agora. Aproveito também para fazer um esclarecimento. Infelizmente, por um problema técnico de pós-produção, na hora que a gente foi subir o arquivo de vídeo do final da palestra para o computador, nós percebemos que eles estavam corrompidos. Então a gente não conseguiu utilizar nem para colocar pequenos trechos. Mas fica aqui o meu convite para você se inscrever no canal e, se você gostou do que viu, curta esse vídeo, compartilhe essa informação com aquelas pessoas que você sabe que podem se beneficiar desse conteúdo. O meu trabalho é ajudar você a se livrar de problemas de comunicação. Então conte sempre comigo, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!